Fala pessoal, eu sou Marcelo Denardi do Clube da Pizza e nós vamos dar início então à nossa aula número 3, essa é a nossa primeira aula prática. E eu vou ensinar para vocês hoje como fazer uma verdadeira esfirra aberta. Essa massa que eu vou ensinar vocês a fazerem não tem nada a ver com a massa de pizza, é uma massa muito boa, muito diferenciada. Embora eu não seja um especialista em esfirra, embora eu não venda esfirra em minha pizzaria, eu já estudei muito sobre isso e também com conhecimentos adequados sobre massas em geral, de pizza, eu consigo desenvolver uma ótima receita de esfirra. Então nós vamos hoje aprender a fazer desde a cobertura de carne, aquela cobertura que tem que ser feita como deve ser feita, não é aquela carne preparada no fogo. Nós vamos aprender a fazer a cobertura de queijo branco e também vou variar alguma coisinha aqui para vocês verem também como se faz uma esfirra de calabresa, alguns outros sabores aí, que vai ter sempre a mesma base. Vou começar pelo primeiro preparo então, que é da carne, tá? Isso porque ela tem que repousar um pouquinho no nosso tempero, vamos chamar assim. Então, ó, eu tenho aqui 100 gramas só de carne moída. Eu estou fazendo com pouca quantidade porque é uma demonstração, tá? Não vou fazer muita esfirra aqui. 100 gramas de carne moída, 100 gramas de tomate já picado e 100 gramas de cebola também já picada. Então, se você for multiplicar essa receita, se for fazer bastante esfirra, passa a usar 1 kg de cebola, 1 kg de tomate, 1 kg de carne. Você sempre vai multiplicando aí pela quantidade que você vai fazer. Por cima disso eu vou jogar um pouquinho de sal, tá? Esse sal é a gosto. E vou usar suco de limão. Aqui eu já espremi limão e eu tenho 80 gramas de suco de limão. Você vai usar de 80 a 100 gramas de suco para essa quantidade. Então, se for 1 kg, vai chegar a usar quase 1 litro. O importante é que tenha suco de limão suficiente para que peguem toda a carne e todos os seus ingredientes. Ela vai ficar bem molhada, tá? Com as mãos nós vamos misturar todos esses ingredientes, né? A cebola, o tomate e a carne moída, junto com o suco de limão. Vocês verão que vai ficar bem úmido, tá? Vai ficar um recheio bem molhado. E a razão pela qual nós estamos adicionando o suco de limão é que essa carne ela não vai ser cozida antes de ir para o forno, antes de ir para a esfirra. Ela vai ser somente cozida no limão. Então o limão, como ele é muito ácido, ele cozinha a carne. Por isso que nós embebedamos ela no limão e posteriormente nós vamos retirar o excesso. Assim como o limão vai cozinhar a carne, vai cozinhar também os ingredientes, o tomate e a cebola. Você pode aqui nesse ponto adicionar alguns temperos a gosto. Pode ser desde temperos árabes, tahine, enfim, tem gente que usa alguns temperos específicos, quanto uma pimenta do reino, alguma coisa que você tenha preferência no seu paladar. Eu vou parar por aqui, tá? Eu vou fazer somente com cebola, tomate, sal e limão. Vai ficar já muito boa essa esfirra. Essa cobertura, ou esse recheio, como o pessoal está acostumado a dizer, vai ficar agora pelo menos 20 minutos aqui repousando nesse suco antes que a gente passe a escorrê-lo. E agora eu vou fazer o preparo então do queijo. Para a gente fazer o preparo do queijo, nós vamos precisar do queijo. É o queijo branco, o queijo Minas Frescal, aquele queijo bem branquinho. Nós vamos precisar de salsinha, eu já deixei aqui picado. Nós vamos precisar de creme de leite. E eu deixei um pouquinho de mussarela, que eu vou explicar já onde que ela vai entrar. Primeira coisa que nós vamos fazer, esfarelar esse queijo, tá? Nós vamos com a mão mesmo apertar ele até ele esfarelar um pouquinho. Feito isso, nós vamos adicionar salsinha. E eu vou adicionar um pouquinho de creme de leite nessa massa, para que ela fique mais cremosa. Importante também colocar um pouquinho de sal, é a gosto, tá? E agora nós vamos misturar toda essa composição. Vocês vão vendo que ela já vai tomando uma cara aí, a salsinha dá uma aparência muito boa. Bom, a razão pela qual eu separei um pouco de mussarela é que alguns queijos desses são bem magros, são queijos branquíssimos. Se você usar somente o queijo branco, não tiver muita gordura, você vai ter uma esfirra mais sem sabor, uma esfirra mais seca. Então, eu costumo utilizar um pouquinho de mussarela junto, mas isso vai depender de como está o seu queijo. Se eu ver que é um queijo muito branco, eu faço essa adição, tá? E aí eu misturo com a mão. Diferente da carne,
nós não vamos ter a necessidade de aguardar esse tempero, essa mistura repousar ou ter algum efeito. Ela já está pronta para o uso. Mas eu comecei preparando aqui por essa parte e já ensinei também a fazer o queijo. É bem simples, tá? A única coisa que é uma cobertura, um recheio, como a maioria das pessoas falam, que custa um pouco mais caro. Se você trabalhar com uma mussarela, por exemplo, ela é bem mais barata do que esse queijinho branco aqui. Então nós vamos também deixar de lado. E agora nós vamos então para o preparo da massa dessa esfirra. Então nós vamos até a bancada, eu vou preparar para vocês a massa e posteriormente nós vamos montar as esfirras. Retornando então, agora eu vou ensinar para vocês como fazer a massa dessa esfirra. Eu acredito que o grande diferencial é essa massa. Você tem que entender que eu estou passando uma receita pronta que vai desde a quantidade de ingredientes até o método de preparo. Se você começar a variar isso daí, você vai ter um resultado diferente no seu produto. Então antes de você fazer a adaptação para o seu gosto, para a sua maneira de trabalhar, eu sugiro que você faça um teste fazendo exatamente como eu fiz, como eu estou te ensinando. Você vai ver que resultado que você vai ter com essa esfirra. Inicialmente então, eu vou colocar na tela para vocês a receita completa para 1 kg de trigo, tá? Nós vamos preparar essa receita para 1 kg de trigo. Então eu estou colocando aqui na tela. E você vai fracionar essa receita se for o caso de fazer em menor ou maior quantidade. Então se você quiser fazer com 5 kg de trigo, você multiplica por 5. Se você quiser fazer 1/4 da receita, você divide por 4. E o meu caso aqui para fazer essa demonstração para vocês é justamente essa receita que eu coloquei na tela, fracionada em 4 partes. Eu vou fazer só 1/4 dessa receita. Então eu separei já na minha bancada 250 gramas de farinha de trigo. Separei 125 ml de água, separei 80 gramas de óleo, estou falando em gramas, eu pesei, tá? Nós não fizemos a conversão para saber quantos ml tem aqui, isso porque a densidade do óleo é diferente da água e dá diferença entre peso e ml. Então nós vamos trabalhar com 80 gramas, não vou falar de ml. Aqui nesse saquinho eu já tenho 80 de açúcar, tá? E eu já tenho 2,5 de sal. Então já tenho aqui fracionado. E o fermento também já pesei ele, aqui eu tenho 7,5 gramas de fermento biológico fresco. Para fazer sem mistério nenhum, eu vou adicionar o sal e o açúcar, que eu já deixei porcionado. Vou dar uma leve misturada aqui nesse ingrediente, isso para facilitar posteriormente a gente dissolver tudo. No centro dessa mistura eu já vou jogar o óleo e a água. Essa massa de esfirra realmente é uma massa que leva um pouco mais de óleo, tá, do que uma massa de pizza. E por último o fermento. Pode ver que eu fiz sem mistério algum. Tem gente que fala que tem que diluir o fermento, que tem, sei lá, processos aqui para diluir esses ingredientes. Não vai fazer diferença, tá? Eu estou fazendo para vocês verem da maneira que pode ser feito. Eu decidi fazer à mão por 2 motivos. Primeiro que pouquíssima quantidade para me utilizar uma masseira. Eu não tenho como bater essa quantidade de massa na minha masseira aqui, que é uma masseira de 25 kg de massa pronta. E segundo, eu vou provar para vocês que também dá para fazer isso daqui em casa, se você quiser. Você pode fazer para os amigos, para os seus familiares. Então você tem uma receita aí que vai agradar a todo mundo. Olha, a partir do momento que ela incorporou já todos os ingredientes, eu vou pegar um pouquinho de farinha de trigo, vou polvilhar na bancada, tá? E vou dar mais uma leve misturada nessa massa. Então eu vou sovar a massa aqui na bancada. Não posso sovar muito porque ela é uma massa um pouco grudenta, tá? Uma massa de um ponto mais mole. Então eu vou sovar só um pouquinho, só até misturar. E vou voltar ela então, ó, eu vou passar ela no trigo para ela não grudar muito. E vou voltar ela para a vasilha e vou deixar ela fazer uma puntata de aproximadamente 20 a 30 minutos. Deixar ela dar uma descansada aqui, tá? E posteriormente nós voltaremos a trabalhar com ela. Para evitar o ressecamento, é ideal que se coloque ela com um saquinho plástico, uma vedação hermética, para que não entre nada de vento. Então, ó, eu usei um saquinho plástico. Vou deixar
ela paradinha aqui por uns 30 minutos. Isso vai fazer com que a formação da cadeia de glúten ocorra de uma forma efetiva. Também aconteceria com uma sova ideal, usando uma masseira, como eu não fiz. Aí é uma massa de ponto mole. Eu vou deixar ela descansar e vou deixar a formação da cadeia de glúten dessa maneira. Daqui a pouquinho a gente volta então, porcionando as bolinhas aí das nossas esfirras. Voltando então agora para a nossa massa, que já descansou por 30 minutinhos, nós vamos trazer ela para a bancada e vamos porcionar as nossas bolinhas, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar mais uma leve sovadinha nessa massa, uma misturada, né? Ela já deu até uma secadinha em relação ao que ela estava. Feita essa remistura, eu vou partir. Ela está ainda um pouco pegajosa, então eu vou adicionar um pouquinho de trigo só na bancada, nela, né? E vou cortar ela em tirinhas um pouquinho mais compridinhas para facilitar o nosso porcionamento. Feito. O que eu vou fazer? Eu vou pesar então bolinhas de 30 gramas aproximadamente, tá? Esse é o peso para sair uma esfirra de tamanho como eu mostrei, como eu vou mostrar a seguir, né? Nesse vídeo. Então são 30 gramas aproximadamente, 35 está dentro da margem de tolerância. Olha, lembrando que eu tô aqui com 1/4 da receita que eu passei para vocês, tá? Somente 1/4. E olha quantas esfirrinhas aqui me renderam essa receita, esse 1/4 de receita. 4, 8, 12, 16 esfirras. 1/4 de receita, tem só 250 gramas de trigo aqui. Agora eu vou ensinar então a técnica para bolear isso daqui rapidamente, sem que se perca muito tempo. Vou preparar aqui a bancada. Eu vou trazer para minha bancada já um tabuleiro com fubá na base. É o mesmo tabuleiro que eu vou utilizar para abrir as esfirras. Eu deixo o fubá na base para evitar que ela grude. E como a base dela é de fubá mesmo, a gente já deixa ele por baixo, tá? Nossa balança agora também não é mais útil. Vou até desligar e tirar ela. E agora nós vamos bolear. Bolear a esfirra é a parte um pouco mais chata. Tem duas maneiras. Ou você faz com a mão, de maneira que você forme uma bolinha mesmo, ó, virando para baixo e fechando. Essa é a maneira mais lenta de se fazer, mais parecido com pizza, ó, tem uma bolinha. Eu posso fazer na mão como se fosse um brigadeiro, ó, pressionando mesmo a massa e girando, ó. Ela vai formar também uma bolinha, um pouquinho mais irregular, mas no final sua esfirra vai funcionar muito bem. E agora a maneira mais prática, tá? Não sei se é a mais fácil, com duas bolinhas da bancada, a gente põe a mão sobre elas como uma conchinha e vai girando. Vocês vão vendo que ela vai enroscando na bancada e vai girando dentro da mão de vocês. Então a gente faz isso até sentir que lá dentro tem a bolinha perfeitamente formada, tá? Olha isso, ela sai pronta. Então essa maneira é mais rápida porque eu faço de duas em duas, tá? Então aqui, ó, eu só giro o suficiente para saber que eu tenho uma bolinha perfeita debaixo da minha mão. Nesse tabuleiro a gente vai dar um espaço também para ela fermentar e não grudar uma à outra. Olha aqui, de duas em duas eu vou tirando. Quando fica um defeitinho a gente coloca ele para baixo no tabuleiro. Ele não vai alterar o aspecto da sua esfirra. E esfirra não é mesmo uma coisa que tem que ser perfeitíssima, como a gente busca aí na pizza, um formato 100% redondo, tá? A gente pode ter uma esfirra um pouco mais rústica, isso não vai alterar em nada o paladar, o visual para o seu cliente. Então a esfirra é comum a gente encontrar dessa maneira. Como ela é uma massa pegajosa, esse processo fica um pouco mais fácil do que uma massa mais seca. Olha, mesmo que você não seja um profissional, tenho certeza que você tentando na sua casa, tendo uma bancada de pedra, você vai conseguir bolear dessa maneira. Quero lembrar vocês que também não sou especialista em esfirra, tá? Eu não vendo esfirra, somente gosto de aprender, gosto de saber mais, eu estudo bastante os ingredientes, então eu sei como compor uma ótima massa de esfirra.
Bom, tá aqui o resultado então. O que nós precisamos agora? Precisamos deixar essas bolinhas descansarem e fermentarem. Duas opções: eu posso levar ela para refrigeração e utilizar ela horas e horas depois, tá? Deixando um prazo de fermentação fora da geladeira antes do uso, ou eu posso já deixar fora da geladeira. Então, se eu for utilizar ela a seguir, eu vou cobrir ela com plástico, vou vedar ela para não entrar nenhum tipo de ar que possa ressecar as bolinhas. Vou cobrir e vou esperar até ela fermentar. Fermentar depende muito da temperatura ambiente, de vários fatores, mas eu diria que em torno de 1 hora será suficiente para essa quantidade de fermento que nós utilizamos na receita. Você vai ver que ela vai praticamente dobrar de tamanho, tá? A bolinha vai estar bem maior quando ela fermenta. Então o ponto visual pode ser mais interessante do que a gente falar em tempo, pelas variações que podem ocorrer. Então deixa ela repousando em temperatura ambiente, espera ela fermentar, e aí nós vamos para o outro passo, que seria a abertura das esfirras e colocando a cobertura delas, ou o recheio, como o pessoal fala. Então daqui a pouquinho eu volto aí já preparando para vocês essa esfirra aqui e mostrando o resultado final da nossa receita. Voltando agora para a bancada, nós vamos escorrer a nossa carne daquele tempero que nós fizemos. O ideal seria que essa carne fosse para a peneira após 20 a 30 minutos de feito, como nós temos agora, e ele ficasse repousando na peneira de um dia para o outro. Como nós não temos esse tempo, nós vamos acelerar esse processo de escorrer o líquido utilizando uma peneira, tá? Então, olha, eu vou tombar todo o conteúdo na peneira e agora com as mãos eu vou apertar para que todo esse líquido saia da carne. Todo aquele sumo do limão e mais tudo que foi desprendido dos ingredientes aqui vai sair, tá? E nós vamos ter uma carne mais seca. Se a gente utilizar dessa maneira que tá, a esfirra vai ficar extremamente molhada, vai ficar com aparência de crua, vai ficar bem ruim, tá? Então é necessário mesmo esse passo de escorrer a carne. Vocês podem notar que a carne já está cinza, ela foi cozida já pelo suco do limão. Essa é a razão pela qual nós utilizamos o limão, tá? Para fazer esse pré-cozimento aí. Se a gente apertar ela, sai bastante líquido. Tanto o líquido que desprendeu dela, quanto o próprio limão que nós adicionamos. Agora nós vamos tirar o excesso dele. Olha, sem dó mesmo, eu estou espremendo na peneira. Se você quer fazer na sua casa e não tem uma peneira resistente o suficiente, você pode usar o escorredor de macarrão, contanto que ele segure os ingredientes e deixe passar o líquido, tá ok, tá? Bom, feito isso, então, estamos com a carne aqui já apta para o processo de montagem. E nós vamos começar a trabalhar já na nossa esfirra. Eu tenho aqui já na minha bancada algumas bolinhas fermentadas e eu vou puxar essas bolinhas para cima de um tabuleiro com fubá. Como é uma massa, como eu disse, bem pegajosa, já está bem fermentada, tem que tomar bastante cuidado para não deformar essas esfirras, tá? Então olha só, ela gruda mesmo, ela bate no dedo, ela cola, ela gruda, isso é porque ela é uma massa mais pegajosa. Bom, tendo o fubá então embaixo, a primeira coisa que nós vamos fazer é banhar ela nesse fubá e apertar com os dedos, demarcando a borda dessa esfirra. Então, olha, eu vou até virar de ponta cabeça, eu estou demarcando somente uma bordinha mais alta, mais grossa, como se fosse a borda falsa de pizza. Vou fazer isso com todas elas, tá? É importante que tenha bastante fubá, senão vai grudar na minha mão, vai grudar no tabuleiro. Você pode fazer isso na bancada. Eu gosto do tabuleiro que não desperdiça fubá, a gente acaba não derrubando para o chão. Então, olha, aqui eu já vou pré-abrir essas esfirras. Tem gente que trabalha com uma massa muito mais seca, tá? Mais fácil de trabalhar, porém não dá um resultado tão espetacular aí na esfirra como essa vai ter. Bom, feita essa pré-abertura, eu vou começar então a rechear a nossa esfirra. Vamos chamar de rechear. A primeira que eu vou montar será de queijo. Eu vou pegar esse preparo que nós fizemos, vou pegar uma porção dele, vou fazer uma bolinha e vou colocar no centro da esfirra.
Feito isso, eu vou apertar com a minha mão. Isso porque a abertura final da esfirra será feita com a cobertura, tá? Como vocês vão ver que esse queijo aqui, ó, ele expande a massa a ponto de abrir a esfirra no tamanho que nós necessitamos. Vou fazer novamente, acabei colocando um pouquinho a mais aí do que ela tolerava de cobertura. Vamos fazer mais uma. Coloquei aqui, olha, eu aperto. E aí o tamanho da esfirra será determinado também por quanto que eu vou apertar, tá? Feito isso, vou usar aqui uma tela de cocção que eu já tenho separada. Eu vou tirar essa esfirra aqui do tabuleiro e vou passar para uma tela de cocção. Essa aqui é um formato um pouco mais irregular, mas vai ficar tão boa quanto. É bom ter a quantidade ideal aí que você vai utilizar da cobertura para não deformar ela, tá? Então aqui são duas de queijo que eu preparei. Agora nós vamos preparar então a de carne. Eu vou puxar também uma porção dela. Mais uma bolinha. Vou colocar no centro da esfirra, tá? E vou apertar. É importantíssimo ter fubá abaixo dessa esfirra, tá? Se você não tiver fubá suficiente, a massa vai grudar no tabuleiro ou na bancada que seja. Olha, aqui eu tenho a esfirra de carne, tenho a esfirra de queijo. Essa é a tradicional, lembrando que esse queijo não é a mussarela. E agora, para variar, então, eu vou fazer dois sabores diferentes que eu vou utilizar a base de mussarela. Então, para fazer isso, eu vou fazer uma bolinha com a mussarela, como se fosse a carne ou o queijo que nós trabalhamos. Vou colocar no centro da esfirra e vou apertar. Aqui eu tenho uma base pronta. Vou fazer uma segunda base. Faço uma bolinha com a mussarela e aperto também. Vocês veem que ela toma o formato, tá? Trago aqui para minha tela de cocção. Essas duas eu vou fazer então duas opções diferentes aqui de cobertura, tá? Uma delas eu vou fazer calabresa com requeijão. Vou pegar aqui um pouquinho da calabresa fatiada. Cobrir ela. Vou utilizar aqui o requeijão. Vou utilizar uma trilha linear para fazer ela, que dá um aspecto bom e espalha bem esse conteúdo aí para saborizar a nossa esfirra. E a última, eu vou fazer ela de presunto e queijo. Então aqui eu já tenho um pouquinho de presunto picado. Acima da mussarela eu adiciono presunto. O legal dessas esfirras é que elas sempre tem uma margem de lucro muito boa. Não vai muita cobertura nelas, não vai muito ingrediente. Para evitar o ressecamento, olha, eu vou adicionar mais um pouquinho só de mussarela. E pronto, essas esfirras já estão prontas para ir para o forno. Agora nós vamos assar elas e vocês vão ver como que vai ficar o resultado das nossas esfirras. Vamos lá, vamos até o forno. Bom, eu estou trabalhando com um forno de esteira. Essa esfirra, o legal dela é que funciona também até no seu forno residencial, forno de qualquer tipo. O importante é que você deixe o calor atingir a base dela. Você não pode colocar numa assadeira fechada se for fazer na sua casa. E aí você vai dosar o tempo de forno de acordo com a característica que você prefere. Uma esfirra um pouquinho mais queimada, um pouquinho menos. Aí você faz como você preferir. Então agora o resultado aí das nossas esfirras saindo do forno. Vou começar a coletar as esfirras. Daqui a pouco a gente mostra aí todas prontas. Tá aqui então o resultado das nossas esfirras. Olha, tem uma massa bem clarinha.
E o mais importante é que essa massa é uma massa muito crocante, muito levinha, vai realmente viciar o seu cliente. Se você colocar isso na casa dele, vai viciar o seu cliente na sua esfirra. Embora seja bem trabalhoso, muito mais do que pizza, a margem de lucro é maior, e é um produto que é encontrado com uma certa dificuldade. Então, assim, não é em qualquer esquina que tem uma esfirra com essa qualidade. E aí tem muita gente se acertando nesse nicho de vender esfirra. Bom, eu encerro nossa aula por aqui então. Esse foi o resultado. Eu quero bastante que você siga o passo a passo e fale para mim como ficou o resultado da sua esfirra. Se ficou a contento, se ficou realmente como você esperava. Tá bom? Obrigado por ter assistido até o final. E lembrando que uma vez por semana tem aula nova no canal do YouTube, tem dicas no Facebook, tem dicas no Instagram. Se você não me segue ainda, é só seguir nas redes sociais: YouTube, Facebook e Instagram.